Meu nome é Luiz Gustavo de Oliveira, tá? Eu sou coordenador geral de operações da Sete Rio e tenho 52 anos. Sou casado, tenho um filho com 25 anos, né? Ele acompanhou o desenvolvimento do COR também. Era um pré-adolescente e viu o pai participar aí de um monte de eventos do início da adolescência dele. Eu sou um dos que, desde o primeiro dia do COR, trabalho aqui no COR, né? Eu sou funcionário da Sete Rio, o coordenador geral de operações da Sete Rio, mas uma decisão estratégica que foi tomada lá em 2009 eh, definiu que a parte de operações da Sete Rio ficaria dentro do COR. Então, desde o início do COR, em 2010, eu estou aqui. Antes se chamava Diretoria de Operações, hoje em dia é a Coordenadoria Geral de Operações da Sete Rio, que funciona dentro do COR. A Sete Rio tinha um centro de controle operacional, um CCO nosso, que era focado única e exclusivamente no monitoramento de alguns corredores da cidade, corredores de tráfego da cidade. A gente monitorava 40, 50 câmeras naquele tempo, e isso eu estou falando de 2009 para trás. Mas tínhamos essa estrutura de centro de operações. É, Aconteceram alguns problemas na cidade relacionados à chuva, e naquele momento o nosso centro de controle de tráfego acabou sendo utilizado como um local de tomada de decisão, tá? E a partir daí acredito que o COR foi a evolução daquele momento. Então, hoje, quando a gente fala de milhares de câmeras para a cidade, é algo que realmente chega a ser deslumbrante, porque a gente trabalhava com 40 em pequenas partes de algumas vias da cidade. Então isso multiplicou e facilitou o nosso trabalho muito, né? O nosso alcance também aumentou, foi bastante ampliado, a gente passou a enxergar em tempo real partes da cidade que nós não enxergávamos. Então, isso facilitou demais a identificação de problemas, o ajuste dos tempos dos sinais. Então, essa quantidade de câmeras, e não só as câmeras, mas aqui no COR temos também outros sistemas, além do sistema de câmeras, que nos permitem identificar problemas mais rápido, mandar apoio para a população mais rápido e também nos integrarmos com os outros órgãos. Então, voltando para a pergunta inicial, né, essa evolução foi fantástica, é algo que passou uma década e meia, mas a evolução foi muito além disso, né? Comparar o atual com o que tinha na época é algo muito, muito, muito diferente. Como foi que te surgiu essa oportunidade de vir para cá no início da criação do COR? Foi uma decisão estratégica, realmente. Era o chamado controle de tráfego por área, era um termo nosso da Sete Rio, como eu falei, focado nos semáforos, e ele serviu de modelo e, de alguma forma, nós tínhamos, numa dimensão menor, é claro, muito menor, é claro, mas já tínhamos alguma expertise de monitoramento. E aí, por isso, também, durante muito tempo, os órgãos de imprensa, principalmente, eles tinham o contato com as câmeras da Sete Rio, porque somente a Sete Rio tinha as câmeras, e isso passou a ser divulgado na imprensa como câmeras da Sete Rio, e até hoje ainda se referem às câmeras, em alguns momentos, como as câmeras da Sete Rio. São as câmeras da prefeitura hoje. Aqui o COR tem embarcado uma quantidade gigantesca de órgãos da prefeitura. A Sete Rio é um deles que está aqui presente. Os grandes eventos aqui na cidade, eles estão sempre presentes, né? A cada ano temos algo grandioso, muitas vezes mais de uma vez por ano temos algum evento de porte, considerado um mega evento. E a cidade, né? A cidade, ela desenvolveu métodos, processos que hoje servem de modelo para outros lugares, diria que até do planeta, não só
do Brasil. Os eventos aqui, e por estar aqui desde o início, então eu vivenciei e participei ativamente de todos, como a visita do Papa, como as Olimpíadas, Copa do Mundo, várias edições do Rock in Rio. Então, diversos eventos, os grandes eventos, nos permitiram, né, desenvolver métodos de análise, de identificação de possíveis impactos e a busca pela mitigação desses impactos, a comunicação com a população, os ajustes com os organizadores dos eventos. Nós recebemos, o processo inicia em algum momento, um produtor, né, sinaliza, solicita, né, a possibilidade de fazer um evento aqui na cidade. A partir da dimensão disso, são escalados os atores que vão atuar no planejamento daquele evento. Os eventos de maior potencial de impacto, de maior potencial de público, eles necessariamente passam pela Coordenadoria Geral de Operações da Sete Rio, porque, de alguma forma, há sempre um risco de causar impacto no trânsito. E ao longo desses grandes eventos todos que nós já realizamos, fomos desenvolvendo os métodos, sempre procurando aprimorar. Nunca um evento é igual ao outro, o planejamento para um evento nunca é igual ao planejamento do evento anterior, ainda que seja o mesmo evento. Então, o planejamento para uma edição do Rock in Rio nunca é exatamente igual à da edição anterior. A cidade muda, a cidade cresce, os movimentos de trânsito se modificam, e nós temos que levar tudo isso em conta. O sistema de transporte melhorou muito, isso nos ajuda também a tratar de grandes eventos. E, além disso, a gente tem os eventos de pronta resposta. Então, nós tivemos em 2013, se não estiver enganado, várias e várias manifestações de grande quantidade de público. Eram situações dinâmicas, nós não sabíamos para onde os manifestantes iriam, então a cidade, a Sete Rio, a Guarda Municipal, enfim, os órgãos que estavam lá na rua, eles eram o tempo todo municiados de informação pelas equipes aqui do COR, e nós fomos, com isso, desenvolvendo os modelos, os métodos, os entendimentos do que pode acontecer. Passamos também por grandes obras e muitas delas impactando o trânsito da cidade, então também era necessário conversar com os executores das obras, ajustar os planejamentos, as etapas, os cronogramas, as sequências, para que o impacto à população fosse o menor. Ainda temos muitas obras acontecendo, mas hoje em dia elas até ganham pouca relevância na questão do trânsito, justamente por toda essa expertise que a cidade desenvolveu. E hoje em dia eu diria que tanto os produtores de evento quanto os executores de obra que atuam aqui na cidade, antes de fazerem uma proposta, nos procuram para tentar entender qual é a viabilidade. Então, sem dúvida, chega ao conhecimento de todos os eventos que são executados, que acontecem aqui na cidade, mas tem alguns outros, e alguns outros até de grande potencial de impacto, que nem chegam a ser executados, porque nós avaliamos, identificamos e, não havendo solução, o evento não pode acontecer. Ele tem que acontecer de uma outra forma ou num outro local. Então, há vários e vários eventos que são autorizados e há também os eventos que não são autorizados, porque hoje em dia o evento aqui na cidade do Rio de Janeiro ele tem que atender certos parâmetros para que ele seja autorizado a acontecer. Então, não pode um evento simplesmente causar um transtorno na cidade que seja muito relevante. Isso é algo que nós, da Sete Rio, que a gente cuida para que não aconteça. As manifestações em 2013, elas foram muito difíceis de executar. Havia aquele movimento que chamavam de Black Blocs, então as manifestações, no final, viravam um acontecimento que era policial e não mais só de manifestação, era conflito da polícia, era bomba de gás. Esse tipo de coisa era muito difícil porque as nossas equipes estavam lá também, então tínhamos que
conseguir fechar as ruas para que nenhum motorista entrasse numa rua ou numa via que estivesse ocorrendo um conflito, mas ao mesmo tempo tínhamos que preservar a nossa equipe. Então era um grande desafio conseguir equilibrar as duas coisas, garantir a integridade das equipes na rua, mas também não deixar o restante da população exposta a problemas que envolviam outras questões. E somado a isso, havia uma imprevisibilidade do percurso das manifestações, né? Eles não divulgavam, ou divulgavam de um jeito, faziam de outro. Isso foi muito marcante, operacionalmente foi muito difícil, mas sem dúvida foi um grande aprendizado para nós. As equipes aprenderam muito com aquelas manifestações. E o evento, a visita do Papa, foi planejada durante meses, eu diria até que mais de um ano, né? Cada evento do Papa havia uma programação, havia um estudo, havia um desenvolvimento de uma série de planos, de ações de trânsito, e o terreno onde estava previsto o evento principal, né, teve um grande problema, uma grande chuva, virou uma lama, e onde ia ser não era mais viável ser. Então, há poucos dias do evento, ele foi transferido para Copacabana. Então, isso foi muito, muito desafiador. A gente recebia a informação, muitas vezes, na noite, né, no final da noite, 21, 22 horas, sobre o que estaria acontecendo às 6 da manhã do dia seguinte. Então, nós tínhamos poucas horas para conseguir mobilizar os recursos que precisaríamos e conseguir fazer com que as equipes na ponta recebessem as informações. E tem desafios que são logísticos, como o operador vai chegar no ponto, como o cone vai estar em determinada esquina para fechar a rua, da onde ele vai sair, que horas ele vai chegar, o operador lá vai saber qual rua bloquear. Enfim, foi muito desafiador também, e também foi muito marcante porque foi super positivo, né? Fizemos bloqueios de trânsito de grande dimensão e o trânsito manteve-se sob controle em todos os momentos, em todos os eventos do Papa, tá? Ocorreu, a população participou, a execução foi muito, muito boa também. Então, eu creio que o Papa foi um dos mais marcantes, sem dúvida, pelo desafio operacional também. Em relação à família, para quem tem uma função, um trabalho como o meu, né, que fico aqui no COR e tem o viés totalmente operacional, a família é algo que é fundamental, né? Ela tem que ter uma compreensão que provavelmente diversas outras não aceitariam. Coordenador geral de operações significa que o meu telefone pode tocar a qualquer momento. E aí, quando eu falo qualquer momento, é 24 horas do dia, né? Pode ser no meio da madrugada, pode ser que eu tenha que sair no momento que as pessoas estão indo para casa, tipo, vai vir uma grande chuva, todo mundo corre para casa, eu tenho que correr aqui para o COR para acompanhar as equipes. E a família, nesse aspecto, acaba ficando com a minha presença sempre sob júdice. É difícil marcar um final de semana fora daqui da cidade, por exemplo, porque mesmo nos finais de semana também posso ser acionado a qualquer momento. Então, minha esposa, que está comigo há mais de 30 anos, quando eu iniciei esse trabalho aqui, ela já estava ciente do que seria. E o meu filho não conhece o pai de uma forma diferente, ele já foi crescendo, tá, entendendo que isso fazia parte. O desafio que eu tenho, e isso eu me esforço muito para fazer, é compensá-los no tempo que eu estou em casa, tá? Dar a atenção que for possível sempre, o máximo possível, nos finais de semana, as férias, que nem sempre acontecem como a gente planeja, mas também compensá-los de alguma forma,
mas para quem tem o trabalho que envolve a atuação operacional, que envolve a pronta resposta, é sempre muito importante a participação e a compreensão da família, que são parceiros, né? São meus parceiros, só que não estão aqui, estão em casa e procuram também incentivar e sempre entender quais são as características do meu trabalho. Então, há muitos anos eu não passo o Réveillon com a minha família, eu estou sempre no trabalho. Há muitos anos eu não viajo no carnaval, porque no carnaval há desafios enormes aqui, e a minha família está acostumada a isso, já se habituou, já sabe que essa é a nossa realidade. Então, procuramos compensar em outros momentos, com uma dedicação maior, mas realmente é desafiador e tem que estar muito bem encaixado entre os membros da família. Durante a pandemia, nós tivemos que nos adaptar, era algo muito difícil para todos, principalmente no início. O core não parou de funcionar em nenhum momento, né? Nós estávamos aqui dentro e havia um grau de incerteza muito grande sobre o que aconteceria. Então, nos adaptamos, perdemos algumas pessoas, isso é algo que acho que para todo mundo deve ter perdido alguém. Então, nós também perdemos pessoas que trabalhavam conosco e que não estão mais aqui em função da pandemia. Mas tínhamos muito claramente na nossa cabeça a importância de nós nos esforçarmos ao máximo, com todos os cuidados que necessários para não levar o problema para dentro de casa. Então, isso era extremamente preocupante. Nós tínhamos que trabalhar na rua também, né? Então as ações na rua também exigiram a nossa atuação, algumas ações do tipo fila na frente da Caixa Econômica para as pessoas receberem um benefício, a gente precisava estar lá para organizar. E cada um de nós que tinha que ir para a rua sabia o que estava acontecendo, o noticiário nos bombardeava o tempo todo com número de pessoas morrendo, partindo, doentes, problemas nos hospitais, e nós sabíamos que nós estávamos mais expostos do que as pessoas que estavam dentro de suas casas. Então, tomamos todos os cuidados, nos adaptamos, né? Seguimos muito o que nos foi orientado em termos de prevenção, de cuidado, para não levar o problema para dentro de casa, mas sem dúvida que ali foi uma demonstração muito forte de todos nós que estávamos na rua, e não só da Sete Rio ou do COR, eu acho que de todos os órgãos públicos que mantiveram ininterruptamente as suas ações durante a pandemia. Tá? Isso é um registro, algumas pessoas se foram, isso até nos emociona um tanto. Eu tenho até dificuldade em imaginar, porque eu não imaginava o COR, né, há 15 anos atrás, não imaginava que o COR seria tudo que ele é hoje, né? Então eu tenho até uma certa dificuldade, mas eu fico pensando em coisas do tipo hologramas, tempo real, nós que temos aqui as funções de comando, vamos ter algum tipo de equipamento, de óculos, e vamos receber tudo em tempo real. Acredito que na rua, se hoje nós temos drone, nós teremos algumas coisas do tipo robôs, né, olhando o trânsito, acionamentos remotos por via aérea, né, entrega de equipamentos, monitoramento, enfim, os carros autônomos, e aí a gente conseguindo controlar, mudar o caminho dos carros, tudo daqui de dentro do COR, e até com dificuldade em imaginar qual vai ser a dimensão do COR, né, já que eu vi que ele fisicamente, em termos de espaço, aumentou muito. Então é algo difícil, porque eu vi os últimos anos, mas também me permite ficar imaginando coisas que
talvez nem existam no momento, mas que eu acho que podem, aqui no Cor, elas podem acontecer. Ah, feliz aniversário, Cor. Eu estou aqui com vocês, tá? Passei pelas 15 comemorações de aniversário de vocês e certamente dia 31 de dezembro eu vou estar aqui também para passar por mais uma, tá?